Bom dia. Ó, então tá faltando o Vicenzo, que ainda não entrou. A Lorena não vai entrar, só na hora da prova, que ela não tá muito bem. Para os que estão aí, pode pegar já a apostila de português, tá bom? Página 87. Tá todo mundo vendo a pro? Eu Sim, tô. Tá bom. eu também tô. Bom, vamos lá então. A gente já fez o exercício 7 e corrigiu, né? Então vamos lá. Por dentro do gênero. Alguém aí sabe o que é um conto e poderia me falar? Ninguém sabe? Miguel, você sabe o que é um conto? Eu sei um pouco. E esse pouco aí que você sabe? Conta para mim o que é esse pouco aí que você sabe. Um conto. Um conto é um livro que conta magias. Você se sente no mundo lá do desenho. Mas Hum, você está lendo, não assistindo. tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Lu, para você, o que é um conto? Uma história. Uma história. E você, Álvaro? Conto é um tipo de história dos contos de fada. Tá. E você, Ana, o que você pode me falar sobre o conto? O conto é uma história, mas tem coisas mágicas na história. E você, Vitor, o que você pode me falar que é um conto? Vitor? Vitor tá aí? Abre a sua câmera, Vitor. Contos são histórias curtinhas. Hum,
Contos são histórias curtinhas. Então tá bom. Agora eu quero saber se alguém aí conhece algum conto. Ou algum conto infantil, ou algum conto de fadas. Álvaro, você conhece algum conto? Eu conheço o conto da Caracatu e da Fênix. Como? Da Caracatu e da Fênix. E você, Ana Lívia? Eu conheço o Rei Leão. O Rei Leão. E você, Miguel? Eu conheço o Ben 10, Hot Wheels. E Ben 10 e Hot Wheels, será que é conto? Não, esqueci. Conto. Eu, Não, eu só conheço. eu sei um que todo mundo conhece. Qual? Ariel? Pode ser também. Você conhece, Ariel? Aham. Então, você conhece um. Você, Vitor? O conto dos três porquinhos. Três porquinhos. E você, Lu? Chapéu Lobo Mau. Chapeuzinho e o Lobo Mau. A Pro não leu um conto esses dias, não? Sim. Qual? Sim. Gato de Botas. O Gato de Botas. Então, todo mundo conhece esse, né? Pelo menos esse. Bom, então, ó, o texto que a gente leu sobre o Gato de Botas é um conto, né? A história do Gato de Botas que a Pro leu para vocês, a gente está fazendo a interpretação, é um conto. Então, aqui, ó, aqui embaixo, nesse quadradinho roxo. Bom dia, Vicenzo. Caiu de novo. Bom, os contos, eles apresentam um enredo que é formado por uma situação inicial. Qual era a situação inicial do Gato de Botas? Alguém sabe me dizer? Qual que foi o primeiro acontecimento aí, a primeira situação da história do Gato de Botas? Chique, terceiro ano com sono. Eu. Fala, Miguelzinho. Quando o gato de botas, É. o gato de botas foi levado ao rei, daí ele pediu botas e um saco. Muito bem, Miguel. Na verdade, é quando ele tentou salvar a pele dele, aí ele pediu um par de botas e um saco, né, de pano. Aham. Depois, nos contos, depois dos primeiros acontecimentos, acontece um desenvolvimento. Qual foi o desenvolvimento da história do gato? Qual foi o desenvolvimento? O gato de botas esconde as roupas do Marquês e o Marquês finge estar nadando no rio, finge se afogar. Será que antes disso não acontece nada, Ana? O, o gato vai caçar coelho E para faz o entregar que pro com rei. os coelhos? Entrega pro rei. Com qual intenção? Para dizer que foi o Marquês Sacobotas que Muito bem. deu. Então aí, ó, tem todo um desenvolvimento da história. Depois acontece um conflito, que é a parte principal da história. Qual que foi a parte principal? Alguém? É quando o Marquês quase se afoga no rio. E o gato É, esconde a sopa dele. isso. Aí acontece isso, e quem que passa por ali, e aí acontece mais alguma coisa? O rei passa por lá, vê É. o Marquês Sacobotas e ordena que um de seus guardas vai pegar uma roupa pro Marquês.
Isso, daí ele entra na carruagem, aí eles começam a dar. Só que daí acontece um problema que o gato de botas fica bem preocupado. O que que é? Que ele diz que todas as terras que eram de um mago eram do Marquês, Tá. E aí eles chegam até onde? do castelo do mago. Aí o conflito principal. O mago era muito poderoso. O que que acontece? Ele se transforma num rato. Como, Ana? Ele se transforma num rato. Mas E aí, primeiro Miguel, o que que não. acontece depois disso? Daí o gato de botas come o rato. Come o rato, que é o mago, né? Aí, ó, depois do conflito que vem, aí depois que ele comeu o rato, acontece o quê? Uma calmaria na história, porque o problema foi resolvido. E aí acaba o desfecho, acontece o desfecho, a conclusão. O que que é o desfecho e a conclusão da história? O desfecho é o final. Tá, e qual que é o final dessa história? Eles se casam. Ah, muito bem. O dono do gato fica com todos os bens do mago, que foi engolido por ele, e acaba se casando, né, com a filha do rei, com a princesa. Certo? Sim ou não? Bom, podem virar a página. Na número 1, a gente tem um quadro aí. Na verdade, a gente já fez oralmente, agora vocês vão fazer escrevendo. Complete o quadro a seguir com os acontecimentos de cada etapa. Aí nós temos 3 etapas somente, ó. A introdução, que é o início. O caçula dos 3 irmãos recebe um gato como herança do seu pai e pensa que o gato não lhe traria benefício algum. Esse é o começo da história. Só que daí eu quero o desenvolvimento. Qual que é o conflito? Não dá para a gente escrever a história toda nesse pedacinho de quadradinho, né, gente? Dá? Dá? Não. Não, não dá. É meio impossível, né? Não. Então, o que que a gente vai fazer, vai escrever aí? Um resumo, né? O que que o gato de botas fez primeiro? Lembra lá do coelho que a gente falou? Quando ele leva o coelho, ele já estava o quê? Pensando num plano para agradar o rei, não foi isso? Certo. Depois a conclusão. Qual que é a conclusão e o desfecho que o Miguel falou para mim? Em Álvaro, qual que é a conclusão da história, o desfecho, o final da história? Porque se sacobotas se casa com a princesa. Isso. Então, ó, o desenvolvimento é quando o gato começa a caçar os animais e levar para o rei para agradá-lo. E o desfecho é quando ele se casa com a princesa, com a filha do rei, tá? Vamos fazer aí, todo mundo junto? Vicenzo tá aí agora? É para fazer no caderno, Pro? Não, é para fazer na apostila de português, na página 88.
Álvaro, tá fazendo? Eu acabei. Tá. Então, vamos aprovar explicar a número 2. Para quem não terminou, não tem problema, depois faz. A número 2 está pedindo para citar elementos fantasiosos da história do conto do Gato de Botas. O que pode ser um elemento fantasioso? Por exemplo, sabe na história da Alice no País das Maravilhas? Não, desculpa. Na história da a Bela e a Fera, que a Xícara fala, que tem lá como chama aquele magrinho lá? Da vela lá. Ele tem vida. Existe isso? A xícara, uma xícara pode falar? Não. Então, são elementos fantásticos, são elementos mágicos. Na história do Gato de Botas, existe isso? Existe algum elemento fantasioso? Se achar que sim, coloca o que tem, e se achar que não, coloca que não. Mas eu acho que tem alguma coisa aí, tá bom? Então, pode fazer o segundo, quem já terminou o número 1. Eu encontrei dois elementos fantasiosos nesse conto. Miguelzinho tá conseguindo fazer? Eu tô conseguindo.
Então, tá bom. Pronto, já fiz a segunda. Então, vamos ler a terceira. Identifique o protagonista do conto. O que é o protagonista? É o personagem principal. Qual que é o personagem principal desse conto? É aquele que faz a história acontecer. Então vamos pensar aí, o que cada um acha que é, quem é o personagem principal, o protagonista da história, ok? Coloquem aí. Essa é fácil. Não responda, depois a gente vai corrigir. Pronto, Lu? Pronto, Pro. Tá. Acabei tudo. Vou ler a 4, então. Na número 4, durante o desenvolvimento da história, durante a história, o Gato de Botas, ele cria muitas estratégias com um objetivo. Ele vai lá, ele oferece presentes, ele conta uma mentira falando que o dono dele tem terras, mas ele tinha um objetivo. Nós vamos circular aquele objetivo único que o Gato de Botas tinha com tudo isso. Letra A. Era ajudar o seu dono a encontrar um amor? Letra B. Livrar o seu patrão de uma maldição antiga? Letra C. Melhorar a condição de vida e trazer fortuna, dinheiro ao seu dono? E letra D, era trapacear o seu dono e fugir com toda a fortuna que ele iria conseguir, que ele iria adquirir? Qual dessas três alternativas era o objetivo do Gato de Botas? Vamos fazer até a 4 e corrigir. Depois a Pro vai explicar qual que é a diferença do conto maravilhoso e de um conto de fadas, para a gente conseguir fazer a número 5, tá bom? Álvaro terminou também? Vicenzo, Ana, Lu, Vitor, para a gente corrigir? Sim. Acabei, Pro. Você também, Vitor? Vitor? Ana, abre sua câmera para mim, por favor. E o Vitor também, abre a câmera. Isso. Vamos ver a carinha de sono aí. Vitor, em qual você tá? Na primeira. Na número 1? Então vamos, Vitor. Tá todo mundo já terminou. Lu, você pode falar para mim, a número 1, o que você colocou no desenvolvimento? Ele começa a caçar os animais e entrega para o rei para agradar o rei.
Tá. E você, Álvaro? Eu coloquei. O gato caça os coelhos para o rei. Tá. Você, Ana? O gato caça coelho para o rei, em nome de Marquês de Saco-Botas, para o agradar. Isso. E você, Miguelito? As coisas mais fantasiosas? Não. É a número 1 aqui no segundo quadrinho. Eu não fiz no segundo quadrinho? É, não tem 3 quadrinhos. O primeiro tá escrito. A segunda era para fazer o desenvolvimento. E o terceiro era a conclusão, na número 1. Eu não fiz, eu achei que era outra coisa. Ah, achou que era outra coisa? Então faz. Você, Vi? E começou a caçar coelhos para o rei. Tá. Vitor terminou essa? Gato. Vitor? Falta pouco. Mas você fez pelo menos a parte do desenvolvimento para ler para gente? O segundo quadrinho? Só um pouco. Então fala para mim o que você colocou. O gato caça coelhos para o rei em nome de Marques. Do Marquês. O Marques. Tá bom, não precisa escrever mais nada, tá ótimo assim. Agora, o terceiro quadrinho, que é o desfecho, né? A conclusão. Fala para mim, Vicenzo, o que você colocou? Que o gato de botas não gostava do rei. Não entendi. Que o gato de botas não gostava do rei. A conclusão da história é que o gato de botas não gostava do rei? O que você colocou, Álvaro? Tá errado, Vi. Vamos corrigir isso daí. O Marquês de Saco-Botas se casa com uma princesa. Exatamente. O Marquês, o dono do gato, né, o Marquês de Sacobotas, se casa com a filha do rei e se torna um príncipe. Você, Lu, o que você colocou? Ele se casa com a princesa. Isso, Ana Lívia? Marquês de Saco-Botas se casa com a princesa. Isso. Então, ó, Vicenzo, corrige aí. O Marquês se casa com a princesa. Vitor, pode fazer a resposta do terceiro quadrinho, que é o Marquês se casa com a filha do rei. Tá bom? Miguel? Eu já fiz a 2. Não, não é a 2, é o segundo quadrinho. Agora o terceiro, o último quadrinho. O Marquês se casa com a filha do rei. Eu já coloquei isso. Ah, já colocou? Então ótimo, tá certinho. Vitor, colocou? Vitor? Sim. Certo. Agora, a número 2. Cite elementos fantasiosos presentes no conto. Lu, o que você colocou de elementos fantasiosos? O gênio. Quem? O gênio. Quem? Gene? Genio. Qual gênio? Da história. Mas não tem gênio na história. Aparece um gênio na história do Ele tá falando.
Ela tá falando do mago. Ah, do mago. Entendi. Tá certo. Então arruma aí, coloca o mago, mas o que que o mago ele faz? Ele, O que que ele fez na história? ele se transformou em rato. Isso, é isso que você vai colocar. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Gato fala? Fala. Gato Não, fala? não. Eu não conheço nenhum que fala, só o gato de botas. Então, olha, dois elementos. O mago que se transformou, primeiro ele se transformou em leão e depois em rato, e o gato falante, porque não existe gato que fala, existe gato que mia, né? É, Alguém colocou alguma outra coisa? Ana, Vi, Miguel? Eu coloquei que tem mago e o gato fala. Isso. Você, Miguel? eu coloquei o mago e o gato de botas. Tá, e você, Vicenzo? Eu coloquei que o gato, a parte que o mago se transforma em rato e leão e o gato falante. Isso. E você, Vitor, tá fazendo? Álvaro, o que que você colocou? Eu coloquei o mago que se transforma em animais e o gato. Isso. E você, Vitor? Já fiz. O que que você colocou? O gato e o mago. Isso. Agora, número 3 está perguntando quem é o protagonista. Álvaro, na sua opinião, quem é o protagonista dessa história? O gato de botas. Você, Miguel, quem que você acha que é o principal dessa história? Gato de botas. Você, Ana, O gato de botas. você, Lu, Gato de botas. Vitor, e você? O gato de botas. E você, Vi, colocou o gato de botas também? Sim. Apesar de o gato querer muito que o seu patrão se dê bem, ele é que faz a história acontecer, né? Então tá certinho, o protagonista é o gato de botas. Agora, a número 4 já dá uma ideia do qual que é a diferença do conto maravilhoso e do conto de fadas. Olha o que que pergunta. Que durante toda a história, o gato ele cria muitas estratégias, muitos planos para um objetivo. Miguel, qual você acha que foi o objetivo principal? Letra A, B, C ou D? C. C. Alguém colocou diferente? Pode falar, Lu. D. D. E você, mais alguém colocou ou diferente de B, de C ou de D? Ó, então a correta é a letra C. O que que o gato queria? Melhorar a condição de vida, porque eles eram pobres, né? Se ele não desse um jeito, o dono dele ia acabar comendo ele, né? Porque ele não estava tendo serventia nenhuma, e pelo que fala a história, eles eram pobres. Então, é a letra C. Quem colocou diferente, corrige, por favor, tá? Agora a Pro vai explicar a diferença entre um conto maravilhoso e um conto de fadas. Então, ó, a gente sempre escutou várias histórias da Branca de Neve, da Cinderela, da Alice, né? Um monte. A diferença é que o conto de fadas, ele sempre tem um herói ou uma heroína, né? No caso da Branca de Neve, quem que era o herói? Quem que salvou a Branca de Neve do feitiço? O príncipe.
Vamos pensar em outro. Quem, na história vamos pensar, da Cinderela. Quem que foi o herói ali? Apesar da fada madrinha ter ajudado ela, foi uma heroína para ajudar ela a ir no baile, depois quem encontrou a Cinderela mesmo foi o príncipe, não foi isso? Não é assim? Agora, nessa história do Gato de Botas, tem algum herói? Ai, de amor verdadeiro. O Gato de Botas queria que o dono dele se casasse? Não. Ele queria que o dono dele tivesse dinheiro para eles terem uma vida melhor. Então, assim, a diferença é que o conto maravilhoso, ele tem sempre uma questão de pobreza, certo? Ele quer sempre arrumar uma situação que está ruim para ele. Se ele casar, tudo bem, mas se ele não casar, não tem problema. O que ele quer é ter uma vida melhor. Vocês conseguem entender a diferença? Deu para entender? Contos de fadas é quando tem um herói que salva a história. O conto maravilhoso é alguém normalmente esperto e que tem vários planos para quê? Para a vida melhorar. Ok? Conseguiram entender? Então vamos lá para a página 89. Vamos ver a história, vamos ver se a história O Gato de Botas é um conto maravilhoso. Na letra A está escrito: leia as características de um conto maravilhoso a seguir. Marque um X, as que também estão presentes no texto Gato de Botas. Então aqui, ó, tem dois quadradinhos aqui. Ô, Vicente, o que é isso? Que você está escrevendo, Vi? Você quer falar alguma coisa? Tá coisado o negócio. Por exemplo, eu aperto o Y. Não entendi. Tá Oi? bugado, por exemplo, eu aperto um T, vai o E. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer um xizinho no que se refere ao conto Gato de Botas. O primeiro, destacam questionamentos econômicos e sociais, isso é, problemas ligados a necessidades básicas do ser humano e a vida no dia a dia. Vocês acham que isso falou no texto? Falou que ele não tinha o que comer? Não falou. A gente imagina que ele seja pobre, porque ele queria que o dono tivesse dinheiro, mas não falou assim, o meu dono não tem o que comer. Não falou isso. Certo? Na segunda opção, não apresenta fada, não tinha fada no texto, mas tinha elementos do mundo fantástico, como seres e objetos encantados. Tinha isso no nosso texto? Sim. Quais eram? Um ser gato que encantado. fala. Hã? O gato que fala. O gato que fala já é um ser encantado, porque a gente sabe que o gato de verdade não fala, né, gente? Só Mia. Então, esse a gente pode fazer um X, né? Agora aqui, ó, analisando a resposta, alguém marcou a primeira? A Pro acha que não tem, apesar dele querer mudar de vida, na história não fala, o meu dono, ele passava muita fome, ele não tinha uma casa para morar. Fala isso no texto? Não. Não. Então, tinha o problema da pobreza, mas não é descrito ali que eles passassem fome. Né, uma reportagem falando, a família que mora em tal bairro, na casa tal, não tem dinheiro para comprar comida para os filhos, não tem leite para as crianças. Não é isso que fala o texto, né? Ele conta uma história e que tem elementos fantásticos. Então, vamos lá, letra B. Analisando a resposta que a gente deu na letra A, responda. O Gato de Botas, ele é um conto maravilhoso ou ele é um conto de fadas? Conto maravilhoso. Alguém acha diferente? Então, nós vamos escrever conto maravilhoso. Tá vendo onde tem o balãozinho aí que é para a gente falar? Escrevam embaixo, conto maravilhoso.
Posso continuar? Eu quero saber se alguém conhece a história O Pequeno Polegar. Alguém conhece? Não. Não? E João e o Pé de Feijão? Sim. Então eu vou colocar no WhatsApp para vocês lerem para amanhã para a gente discutir O Pequeno Polegar e João e o Pé de Feijão. Se vocês quiserem, deve ter até algum vídeo contando a historinha no YouTube. Se vocês não, eu indico que vocês leem. Deve ter na internet para vocês ler e deve ser bem curtinho, tá bom? O Pequeno Polegar e João e o Pé de Feijão. Ô, Miguel, melhor você levantar, senão você vai acabar dormindo igual ontem. A Pro vai ler o início de cada uma delas para vocês, tá bom? Essa primeira aqui é do Pequeno Polegar. Era uma vez um casal de lenhadores muito pobres, com 7 filhos pequenos. Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente. Ele era conhecido como Polegar, por ser muito pequeno ao nascer. Então, vocês vão ler de tarefa essa história, ok? A próxima. Era uma vez um menino chamado João, que vivia com sua mãe num casebre bem longe da cidade. Eles eram pobres, muito pobres, pobres de dar dó. Só o que tinham era uma vaca e viviam de vender seu leite. Então, essas duas historinhas aí vocês vão ler e amanhã a gente vai discutir. Eu quero que vocês pensem se essa. Ô, Miguel, se essas duas histórias, elas são contos maravilhosos, se elas são contos de fadas, se tem elementos fantasia na história, ok? Essa é a tarefa para amanhã e a gente vai discutir sobre isso. Tudo bem até aí? Então, agora nós vamos ter aula de matemática. Pode fechar a apostila de português. E vamos pegar de matemática. Nós vamos iniciar o nosso capítulo 3, ok? Dedo no nariz. Matemática, início do capítulo 3. É na página 82, é essa daqui, ó. Conseguiram ver? A nossa prova será depois do intervalo, tá bom, gente? Tá. Todo mundo tá aí com a apostila? É o do capítulo 3? É. Porque a gente já terminou o capítulo 2. Todo mundo tá com o capítulo 3 aberto? Sim. Sim. Então, deixa só para arrumar uma Sim. coisinha aqui para a gente para eu poder abrir para vocês bem grande. Peraí.
uma imagem aqui que a gente vai compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês. Uma que seja bem legal. Peraí. Aí. Bom. Vamos lá. Explorando as operações. Quais são as operações matemáticas que a gente tem, que são 4 mesmo? Alguém lembra? Vezes, mais, menos e divisão. Tá. Divisão, o nome tá correto, mas vezes, como é que chama, Ana? Multiplicação, Multiplicação. adição, E o mais? adição, E o menos? subtração. Como? Subtração. Isso, então, ó, adição, subtração, multiplicação e divisão. Miguel, acorda, Miguel. Você tá na página de matemática aí do capítulo 3? Vamos lá. Então, vamos lá, explorando medidas, operações e formas. Calculadora, internet, lápis e papel nas mãos e muita disposição. Chegou a hora de entender que a matemática não é bicho-papão. Vem aprender matemática com a nossa turminha. Troque ideias com os colegas, faça pesquisa, escute história e aprenda se divertindo. Aqui, na próxima página, a gente pode perceber que é uma cena. O que será que está acontecendo aqui nessa cena? Hã? Eles estão comprando lanche na cantina e a vendedora da cantina tá checando na calculadora para ver se tá certo. Ah, então, ó, o instrumento que a dona da cantina está usando chama como? Calculadora. Calculador. E ela serve para quê? Para fazer contas que você não consegue, se você não souber. Na verdade, é para fazer uma conta mais rápida, né, Ana? Mas assim, a gente pode sempre fazer pela calculadora sem saber como se faz para somar no papel? Ela é muito prática, né? Quando a gente está fazendo uma conta no supermercado, enfim, qualquer lugar. Mas assim, a gente, na escola, a gente tem que aprender a fazer no papel, né? Porque se um dia não tiver uma calculadora, a gente consegue somar ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir com o papel, tá? Alguém aí já usou calculadora? Alguma vez? Não. Já? Bom, se você acha que ele pode ser usado, você acha que ele pode ser usado para desenvolver o raciocínio matemático? A calculadora, ela ajuda a gente a raciocinar? Ou ela faz isso pela gente? Ela faz isso pela gente. Então, ela desenvolve o nosso raciocínio lógico? Não. 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 Né? Ela é um instrumento de praticidade, mas ela não. Só que olha aqui, ó, o que está acontecendo nessa cantina aí? Tem uma fila? Sim. Então, ela deve estar usando a calculadora para quê? Para ser mais rápido, não é? Porque se tem um tempo de intervalo, se ela ficar somando de todo mundo no papel, vai demorar muito mais. A gente olhando essa fila aí, se eu pedir para vocês, perguntar para vocês, qual é a criança mais alta da fila? O segundo tá na frente. Isso, o segundo da fila. Muito bem. Se eu perguntar para vocês, nessa fila tem menina? Sim, é a primeira. É a primeira. É a primeira. Muito bem. Alguém conseguiu reparar
Na parede da cantina, se tem esses quadros esses quadros que tem desenhado aí, alguém sabe o que seriam esses quadros? Alguém já viu essas figuras? Eu já Eu já vi. vi construir. Eu não vi. Alguém É sabe um o nome? tangram. É um tangram. É um tangram. Será que a gente vai ter o tangram para a gente brincar nesse capítulo? Eu quero brincar, que eu já São brinquei. formas geométricas que a gente consegue formar animais, consegue formar casa, não é isso? Sim. Oi, Sim. Vi? No São Benedito, né? Oi? Tinha tangram pra gente brincar no São Benedito. Ah, tinha? Normalmente os tangrams, assim, de quando a gente é pequeno, é de madeira, né, Vi? Aham. É. Bom, virando a página aí na 84. A Pro vai compartilhar a tela com vocês de uma calculadora. Se alguém tem calculadora aí? Eu não. Se alguém tiver calculadora, pode pegar. Senão a Pro vai compartilhar a tela com vocês, tá? Eu tenho. Não? Eu tenho. Você tem? Aham. Quem tiver, pode pegar. A Pro espera um pouquinho. Quem tá com o microfone aberto? Bom, não, Miguel vem vindo. Ó, eu vou compartilhar a tela com quem não tem, com todo mundo, né? A tela da calculadora, tá bom? Estão vendo aí? Sim, pronto. Sim. Opa! Deixa eu ver se a Pro consegue abrir de novo. Vocês estão vendo aí ou não? Ainda não. Não. Ainda não. Ainda não. Tá, então vamos compartilhar outra aqui, que não tá abrindo essa. Vamos tentar aqui, peraí. Cadê? Estão conseguindo ver? Ainda. Deu. Deu? Bom, então vamos lá. A calculadora. O Miguel já voltou aí, que agora a Pro não está conseguindo ver. Eu tenho calculadora. Tá bom, então vamos lá. A calculadora, ela é um instrumento que nos ajuda a elaborar estratégias de cálculo que sejam mais rápidas, né? Traga para a sua sala de aula uma calculadora. Mas é como a gente, cada um está em casa, e por isso que a Pro perguntou se alguém tem. Se não tem, não tem problema. O que vocês vão fazer? Aqui está perguntando quantas teclas tem a sua calculadora. Quem não tem, pode contar essa que a Pro colocou aí, tá bom? Vamos lá. Rapidinho para vocês fazerem. Pro, é teleca de número ou Todas, é técnica de todas. tudo? Tudo. Já contei, pro. Tá, quem já contou, coloca aí.
escreve no chat, Pro? Não, escreve nesse pedacinho de linha que tem aí. Onde está perguntando quantas teclas sua calculadora tem. As teclas são os botõezinhos ali? Todos os botõezinhos. Todo mundo fez? Sim. Nesse quadro aqui, nesse espaço que a gente tem aqui nesse quadrado, você vai desenhar. Não precisa desenhar a tela dos números, não, mas eu preciso que vocês desenhem as teclas aonde estão os sinais das operações, que são as 4 que a gente falou lá: adição, subtração, multiplicação e divisão, e os números. Porque em algumas calculadoras, o mais está num lugar, o menos está em outro. É esse o propósito do exercício, tá bom? Então, nesse espaço, vocês vão desenhar como que tá o número 1, o número 2, o número 3, o número 0 e onde tá as 4 operações, ok? Da onde para desenhar, Pro? Dentro desse quadro. Como assim dentro desse quadro? Como se você fosse desenhar uma calculadora aí dentro, Vi. Ó, percebam nessa que a Pro compartilhou com vocês, a adição. Olha como é bem maior a tecla da adição comparado com as outras. É assim que vocês vão desenhar aí dentro do quadro. A adição está do lado de qual número? A subtração está do lado de qual número? A multiplicação, a divisão, tem algum número do lado da divisão? Ô, Pro, Oi? posso te ser de calculadora do celular? Pode. Sem problema.
Todo mundo terminou? Não, Não? eu tô acabando. Tá bom. Acabei, Pro. Só um minutinho. Também acabei. Ótimo. Álvaro, tá tudo bem? Dando certo? Pena que a gente não tá na sala, né? Que o bebê da Pro tá mexendo tanto, ia dar para todo mundo sentir. Toda hora ele mexe. Enquanto a gente estava na escola, ele ainda era pequenininho, não dava para sentir mexer, né? A minha priminha também tá uma fofuchinha. Tá uma fofucha, Vi? Ai, que delícia, né? O Pro, eu já acabei. Tá bom, Ana. Álvaro, Vitor, quem mais falta terminar? Para quem colocou a da Pro aí, Pro, Posso ir no banheiro? só um minutinho, Vi, a gente já tá terminando. Ó, a primeira linha não tem números, né? Só tem o sinal de divisão. Depois começa 7, 8, 9, do lado a multiplicação. Depois 4, 5, 6, do lado a subtração. Depois temos 1, 2, 3, temos um mais, a adição bem grande, e o zero embaixo sozinho. É isso? Foi assim que ficou quem fez com o desenho da Pro? Sim. Sim. Bom, agora aqui, tá vendo que tem 3 quadradinhos pequenos? Quem já usou a calculadora vai saber. Nós vamos desenhar nesse espacinho pequenininho. O primeiro, qual é a tecla que liga a calculadora? Vocês desenhem aí qual que é. No caso, aí tem uma até que é de cor diferente, pode pintar. A segunda, apaga o que está escrito quando a gente errou, sabe? Tem uma que faz isso. E uma que desliga a calculadora. Então, preencham esses 3 quadradinhos aí. Ô, Pro, eu posso pintar o botão de ligar da minha calculadora da cor que ele é? Pode. Ô, Pro, Oi? a gente vai ter as férias de junho? Eu acho que sim, Vi. A gente está tendo aula, É, o né? ângulo eu acho que não vai ter. Quem? O ângulo. Ah, é que eles já estão de férias, né? Não é isso? Tem algum parente seu que estuda lá, Vi? Acho que não. Tem, Algum tem. amigo? Meu Ah, primo. seu primo? Aí eu não sei como que vai ficar, viu, Vi? Mas a gente acho que sim, porque a gente está tendo aula, né? Desde que parou. Antes pelos vídeos, agora ao vivo. Oi? E qual é o próximo botão que eu já pintei o de ligar? Oi? Calculadora.
Qual é o próximo botão O de... botão, o segundo é aquele que limpa. Quando você erra alguma conta, tem um botãozinho aí que você consegue limpar, que apaga o que está escrito. Tá bom, esse eu vou escrever o nome. É dentro do quadradinho que você escreve, tá? Pronto, e qual é o último? O último é o que desliga, Miguelzinho. Tá bom. Ô, a minha é desligar sozinha. Não tem botão de desligar? Não, Tá, a então minha... você deixa sem nada. Tá. A hora que todo mundo terminar, me avisa que daí a gente vai, aí não precisa mais compartilhar a tela, pro volta lá. Terminei. Tá. Pro, Oi? amanhã que é a prova de inglês, Isso. Amanhã, a gente, com a Pro, vocês têm a primeira e a segunda só. Aí depois do intervalo é a prova do Jay, né? A aula do Jay, daí a Pro não volta mais, tá bom? E hoje a gente vai fazer depois do intervalo a de geografia. E temos aí alguns recadinhos sobre a prova também, que a Pro vai dar depois que a gente terminar esse daqui. Ô, Pro, a minha cachorrinha tava tremendo e dormindo no frio. É? Ah, eu tive que acordar ela pra colocar na caminha dela. Pessoal, posso tirar da tela aqui? Já saiu, né? Todo mundo terminou a atividade? Oi, Laurinha! Que carinha de sono, hein? Eu acabei de acordar. Acabei de acordar. Ah, por isso que tá toda amassadinha aí com cara de sono. Perdi até minha meia. Perdeu até sua meia? Então quer dizer que fica só se mexendo a noite toda na cama, hein, Laurinha? Ela é bem parecida com você, né, Lu? Todo mundo, quando a gente veste a mesma roupa, sabe? É, Todo mundo fala que a gente é gêmeas. e ela é grandona, né? Eles É. são bem parecidas mesmo, as duas lindas. E ela tem 5 anos. Ela vai ser bem alta, né? Apesar que você é alta também, viu, Lu? Né? É Você é por do causa tamanho da do, Pro? é por causa do meu pai, que meu pai é muito alto. Seu pai é bem alto? É, porque sua mãe não é muito, né? É. Bom, Vitor terminou? Ainda tá terminando, que eu tô vendo ele escrever aí. Peraí, eu vou pedir pra Lô se ela consegue entrar um pouquinho, só pra gente. Só pra gente. Pra eu dar os recadinhos. por que a Lua não entrou? Ela passou mal essa noite, ela não tá muito bem.
Bom, eu não consegui falar, mas eu vou falar com vocês então. Principalmente para ouvir. Vi, presta atenção que isso é muito importante. A prova vai começar a prova às 9 horas. Ah, eu sei tudo, eu fiz tudo rápido, 9h15 eu terminei. Posso enviar? Não. Só vai poder enviar 30 minutos depois que começou a prova, é o tempo mínimo, tá? Então, ó, começou às 9 horas, mesmo que termine antes, só pode enviar depois das 9h30. Tá? A gente tem 50 minutos para fazer a prova tem só apenas 10 questões. Ai, Pro, não terminei em 50 minutos, dá para esperar um pouquinho? A gente pode até esperar, mas se terminou a prova 9h10, não pode enviar. A Neira e a Carla vão estar participando da prova, então, ó, se enviar antes de meia hora, aí ela vai chamar depois para conversar, tá bom? Tá todo mundo entendido? Todo mundo entendeu? Ah, eu sei tudo, estudei muito, eu respondo em 5 minutos. Pode enviar a prova em 5 minutos? Não. Só vai poder enviar a prova 30 minutos depois. Ai, por que isso? Quando vocês ficarem maiores e começarem a prestar concurso, essas provas que são extensas, né? Que vocês vão estar disputando vagas, é sempre assim, sempre tem um tempo mínimo para a gente entregar a prova e um tempo máximo. Por exemplo, a gente vai prestar um concurso para ser juiz. A gente fez direito e aí a gente vai prestar um concurso para ser juiz. Tem uma prova lá com 100 perguntas. Eu tenho 4 horas para fazer essa prova. Eu só posso entregar essa prova depois de 2 horas. Mesmo que eu tenha terminado antes. Eu terminei, eu tenho que ficar com a prova. Então, o que eu faço quando eu termino a prova antes? Eu releio todas as perguntas, principalmente a resposta que eu dei, para ver se realmente eu estava com foco naquele momento e vi, não, realmente essa tá certa, é isso mesmo que eu tinha que responder. Porque às vezes, quando a gente volta na pergunta e vê o que a gente respondeu, a gente fala, peraí, eu respondi isso errado, não era isso, eu tenho outra ideia. Então, a gente acaba tendo uma chance a mais de acertar, tá bom? Então, ó, e isso vale para todas as provas a partir de agora. Porque ontem aconteceu né, do aluno conseguir pegar a prova antes, porque a Pro tinha mandado o link, e daí a Pro leva uma bronca, porque não pode, né? Mesmo que a criança saiba e acerte tudo, tem que ficar um tempo mínimo com a prova. Ok? Combinado? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Não? Não. Certo, então. Então, ó, 9 horas a gente inicia a prova, né? A Pro vai mandar o link pelo WhatsApp e também pelo chat, tá bom? Porque às vezes pode ser que dê algum problema. A hora que eu falar assim, ó, pode começar a Pro vai olhar no relógio. Se for 9h05, vai poder entregar a partir das 9h35. Se for 9h10, vai poder a partir das 9h40. Se for 9 horas, a partir das 9h30. Ok? Lu, você tem alguma dúvida? Pode perguntar. Mas tem que fazer no caderno também? Eu acredito que não, a não ser, Lu, que a hora que você termine e você não consiga enviar, tá? Mas a Pro vai estar com a prova aberta aqui, a Pro vai ver se dá para, se a Pro recebe as respostas, porque agora a Pro está recebendo todas, tá bom? Eu acredito que vai dar certo. Agora, se eu ver que não está recebendo, aí vocês fazem no caderno, caso ao contrário, não, tá bom? É porque eu sempre fiz a prova no caderno. Se quiser, não tem problema. Se você terminou antes, por exemplo, e tem vários amiguinhos que ainda não terminaram e você quiser fazer no caderno, Lu, pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? É. Vitor, Ô, terminou? Oi? Pro, tem uma dúvida. Eu posso terminar em 9h30, 9h40, Não, a Pro tá falando que não que você tem que terminar até 9h30, mas vamos supor, Miguel, você pega a prova, você acha a prova super fácil, porque você estudou muito, 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 muitíssimo. Tá tudo na ponta da língua. Você foi lá, respondeu tudo e não deu meia hora ainda. Você pode enviar? Não.
Não, aí tem que esperar. Mas se passou meia hora e você ainda não terminou, tem problema? Também não, porque a gente tem 50 minutos para fazer. Mesmo que não dê tempo de fazer em 50 minutos, eu tô com uma dificuldade aqui de ler, eu vou precisar de mais um pouquinho de tempo. Não tem problema, a Pro espera. Porque quando a gente está na escola, a gente não faz em 2 aulas. Uhum. A Pro fez uma prova que vocês consigam fazer em 50 minutos. Mas tem criança que escreve um pouco mais devagar, tem criança que gosta de ler mais de uma vez, então acaba indo um pouco mais de tempo. Se passar de 50 minutos, a Pro espera, sem problema nenhum. Ok? Tá bom. Uhum. Só não pode terminar, mesmo que pode terminar antes, só não pode enviar antes do horário, tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida? Tem que enviar antes, tem que enviar depois das 9h30? Depois das 9h30, tá bom? Só para enviar. Mesmo que você termine antes, tá, Lu? Daí você vai ter um tempinho para reler aí, tá bom? Eu não sei quanto é 9h30, eu só sei de número, tipo, 8h23. Não, é 9h30. Ah, 9h30. Agora entendi. Agora entendeu, então tá bom. Vai cair. Todo mundo terminou o exercício? Ó, tem uma. Na próxima página aqui, ó, tem uma menininha desenhada com uma calculadora na mão. Prestem atenção na calculadora que ela tá na mão. É igual a essa que a Pro compartilhou com vocês? Não. Não, né? Bom, o que que ela fez? Ela tinha que fazer uma conta 48 mais 38. Só que o número 8 da calculadora dela não estava funcionando. Ela não podia usar o dígito 8 de jeito nenhum. Será que dá para a gente resolver? Olha o que essa menininha aqui chama Adriana. Olha aqui no desenho que ela fez do lado. Em vez de usar 48, que ela não podia usar o dígito 8, ela usou o número 50, certo? Depois, no 38, ela também não podia usar o 8, então ela usou o número 40. Aí ela somou, deu 50 mais 40 é quanto? 90. 90. Só que esse não é o resultado que ela queria, era. Porque ela somou 2 a mais em cima e 2 a mais embaixo. Depois, o que que ela fez? Ela pegou os 2 que ela somou a mais em cima e os 2 que ela somou a mais embaixo, ela fez 90 menos 4. Deu 86. Será que 48 mais 38 é 86? Façam aí do ladinho para ver. 38 mais 40, menos 48? Não, 38 mais 48. Adição. Tá certo. Deu certo, né? Ó, agora a Pro pensou em outra forma. Veja aí, eu vou tentar colocar aqui Vocês estão vendo a lousa? Sim. Sim. Ó, Sim. então, ó, eu não posso usar o meu algarismo 8, certo? Certo. Então, ó, é 48 mais 38, mas eu não posso usar o 8. O que que eu vou fazer aqui?
Já que eu não posso usar o 8, eu vou usar, por exemplo, o 50, igual ela. Certo? Só que aqui embaixo, eu não vou querer fazer a conta de menos igual ela fez. Eu usei 2 a mais, não foi? Se Foi. eu fizer 38 menos 2, dá quanto? 38. 36. Como? 36. 36. 36. Então, em vez de usar o 38, eu vou usar o 36. Vamos somar para ver quanto dá. Quanto que é 6 mais 0? 6. 5 mais 3. 8. Deu o mesmo resultado? Sim. Tá vendo? Eu usei, os 2 a mais que eu usei aqui, eu usei a menos embaixo. Dá para resolver também? Sim. Sim. Essa número 1 aí, tá falando, vocês vão fazer em casa. Amanhã a gente vai corrigir. Imagine uma calculadora onde a tecla número 9 não esteja funcionando. Então, vocês vão ter que calcular 29 mais 39, só que sem usar o 9, tá? Igual a gente fez, ou nessa aqui que a gente fez na lousa, ou igual a Adriana fez em cima. Aí vocês vão pensar qual forma fica mais fácil. Pode ser? Pode. Pode. Bom, primeiro de tudo, aí não dentro do quadrinho, aí do ladinho, façam 29 mais 39 para saber o resultado que vocês têm que chegar. Quanto é 29 mais 39? Pode falar? Pode. 68. 68 é o resultado que vocês têm que conseguir, então, sem usar o dígito 9, sem usar a tecla 9. Como se a calculadora tivesse com o número 9 quebrado. Ok? Sim, pililinho ou não? Sim. Tá. Então, essa vocês vão fazer de tarefa. Ok? A número 1. Sim ou não? A número 2 está escrito assim, ó. A soma de 46 mais 35 foi feito com o auxílio de uma calculadora. Então, a pessoa pegou uma calculadora e fez 45 mais 35 mais 1. Deu 81. Se a gente fizer 46 direto mais 35, será que vai dar 81? Olha o que ela fez. Ela pegou todos os algarismos com 5 e somou 1. Deu 81. Se eu somar 46 mais 35, mesmo na calculadora, também vai dar 81. Certo? Mas ela fez esse cálculo aqui, ó. 45 mais 35 e depois mais 1. Qual a tecla da calculadora dela que não estava funcionando? Não respondam agora, vocês vão responder aí na apostila. Ah, é a tecla X lá. Como que a pessoa fez como a pessoa que fez o registro resolveu essa operação, já que uma tecla não estava funcionando? Se vocês tivessem que fazer 46 mais 35, mas uma tecla não tivesse funcionando, você descobriu que você tem que fazer 45 mais 35 mais 1. Qual a tecla? Primeiro vocês vão responder qual a tecla que não estava funcionando. E como que vocês chegaram a essa conclusão? Dá para fazer? Eu não estou vendo vocês. Sim. Sim? Então, ótimo. O exercício 1 e 2 é de tarefa, a gente vai corrigir amanhã. Ok? Todo mundo ok aí?
Quero ouvir todo mundo ok, porque aí a gente vai terminar. Eu vou deixar uns 5 Ok. minutinhos vocês a mais no intervalo para poder dar uma relaxada. Come uma bisnaguinha, uma fruta, um danone, vai no banheiro, dá uma respirada, bebe uma água, dá uma estudadinha. Miguel, sem dormir, hein, Miguel? Brinca Tá com a bom. colinha aí, tá bom? Ela fez cosquinha no meu pé. Hã? Ela fez cosquinha no meu pé. Fez cosquinha? Bom, então é isso, pessoal. A gente retornando 9 horas, o link já vai estar no ClassApp para vocês. E a Pro também vai mandar pelo chat assim que a gente voltar, tá? Vou dar. Agora é 8h35, então vocês vão ter 5 minutinhos a mais aí de intervalo, tá? Ok? Aí Ok. depois, 9 horas em ponto, um pouquinho antes, uns 2 minutinhos antes, vocês voltam para a gente iniciar a prova, tá? Tira um descansinho aí, ok? Ô, Pro, deixa eu contar. Quando ela tava aqui, eu tava fazendo um negócio aqui, ela uivou assim, ó. Au, au! Mas tão pequenininha já tá uivando, Miguel? É? Belezinha. Eu levantei